Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Mais um dia, onde Deus trouxe ao nosso coração uma palavra para que a gente possa compartilhar também com você e que esta palavra possa entrar no teu coração, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo vitória para você, para a sua casa e para a sua família. Olha, culto da Sagrada Família foi especial, as pessoas compareceram, a palavra falou, deu a instrução e as pessoas saíram daqui abençoadas, a oração também alcançando tanto a vida das pessoas que vieram, como também dos seus familiares que receberam aqui, através do nosso culto de ontem, a nossa oração da fé, na certeza que vidas sim serão transformadas para a glória do nome do nosso Senhor. E que você possa agora abrir também o teu coração para que Deus possa falar. E Deus falando, faça conforme a direção e a palavra de Deus, para que você possa ter êxito naquilo que você almeja fazer, naquilo que você pretende alcançar dentro da tua casa. O que nós precisamos entender? Nós e a nossa casa, com certeza, pela nossa fé, serviremos ao Senhor, e isto eu creio para a glória de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos lá? Eu quero pegar a minha Bíblia aqui na mão, trazer um pouquinho ela aqui atrás. Atos capítulo 16, está aqui, Atos 16, eu já encontrei. Pega aí na tua mão, abra a tua Bíblia e vamos para a palavra de hoje. Eu vou ler do início, quando chegar aqui o momento de explicar, eu paro e explico a vocês. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, disse: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunhos aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam, para ser observado, os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia crescia o número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Isso aqui me chama a atenção, que Paulo ele está indo para a sua segunda viagem missionária. Ele escolhe ali alguns amigos, entre eles Timóteo. A Bíblia diz que eles vão. Paulo tenta empregar ali a palavra, o evangelho em alguns lugares, mas ele foi por duas vezes impedido, pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, impedindo ele de ir para onde ele queria, e o Espírito Santo impulsiona ele para ir a outro lugar. A Bíblia diz que ele chega a Troade e também a Filipos. A Bíblia diz no 9 assim: E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atento naquilo que Paulo dizia. Para você ver, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos direcionar naquilo que para onde a gente precisa ir. Ele vai nos dirigir e ele também vai nos dar a direção e a palavra certa. Tudo que nós precisamos fazer, o Espírito Santo sempre vai nos direcionar. A gente percebe que Paulo queria para um lugar, mas o Espírito não permitiu, impulsionando ele para outro lugar, para uma outra banda. A Bíblia diz que eles procuram um lugar para orar e de repente eles acham perto de um rio onde tinha algumas mulheres. A Bíblia diz que Paulo ele prega e o próprio Senhor Jesus, né, ali na pessoa do Espírito Santo, fala ao coração desta mulher, abre o coração desta mulher e esta mulher ela ouve o Evangelho. Entenda, ela servia a Deus, mas ela não conhecia o Evangelho. Ela não conhecia ainda sobre o Senhor Jesus Cristo. E Paulo prega para esta mulher e ela prestava atenção naquilo que Paulo dizia. 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Esse nos constrangeu, ela insistiu até que nós ficamos. 16. E acontecendo nós, que indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito, né, de adivinhação, um espírito maligno, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. A gente entende que tem uma menina aqui, que ela era possessa, ela era possuída por um demônio, e esse demônio levava essa jovem a adivinhar, né? E isso é abominável aos olhos do Senhor. Ela adivinhava, ela era uma escrava, e adivinhando através desse demônio que possuía o corpo dela, os seus senhores ganhavam dinheiro, tinha lucro com isso, né? Aí diz assim no 17, e esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, algumas traduções dizem indignado, revoltado com a situação, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Quando essa menina saía gritando atrás de Paulo e dos companheiros dele: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles nos mostram o caminho da salvação, não é que esse espírito concordava com aquilo que Paulo fazia, mas ele fazia alto para chamar a atenção das autoridades, porque ali era um povo pagão, onde não conhecia Deus, e o povo ouvindo aquela mulher gritar, o que aconteceria? O povo ia impedir Paulo e os seus companheiros de pregar o Evangelho. Agora entenda algo, quando Deus manda Paulo para ir até este lugar, Troade, depois a Filipe, ali ele ganha a alma de uma mulher e de toda a sua família. Aí a pergunta que eu fiz na igreja é: você acha que o diabo vai ficar satisfeito sabendo que você vai ganhar alma? Que você já ganhou a alma de alguém? Porque Paulo ganha a alma de Lídia e da sua família, de toda a sua casa, com uma pregação. Então, para que Paulo não desse continuidade naquilo que ele estava fazendo, ou seja, alcançando almas para o reino, o inimigo começa a tentar tirar a atenção de Paulo e fazer com que as autoridades daquela cidade cessassem a obra que Deus tinha através da vida de Paulo naquele lugar. Paulo, perturbado, indignado com isso, a Bíblia diz que ele olha para aquela moça, mas a Bíblia fala que ele repreende o espírito. Ele não briga, ele não repreende a moça, ele repreende o espírito que leva ela a agir daquela forma. E é isso que a gente tem ensinado na igreja. Nós não devemos repreender as pessoas da nossa casa, nós não devemos caluniar, não devemos magoar, não devemos atingir, ferir as pessoas da nossa família, como eu preguei a semana passada. Um irmão ofendido é mais difícil de você conquistar do que uma cidade forte. Então Paulo, para não ofender a moça, ele fala ao espírito. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, é repreender o espírito que leva as pessoas da nossa família a agir de forma errada, de forma esquisita. Paulo repreende, né? A Bíblia diz aqui. Aí a palavra de Deus diz assim, no 19,
que o espírito saiu, no 19 diz: e vendo os seus senhores, o dono daquela moça, daquela escrava, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Então a gente vê que o dono dessa mulher, que tinha um espírito imundo e que saiu e ela não podia mais adivinhar, porque ela adivinhava porque o demônio a possuía, a Bíblia diz que quando Paulo repreende o demônio e manda sair, ele sai. A Bíblia diz que os donos daquela moça prendem Paulo e Silas, porque Paulo e Silas, expulsando o demônio daquela moça, impediu os seus donos de ganhar dinheiro através da sua adivinhação. A gente entende que eram pessoas importantes ali naquele lugar. Tanto que prenderam a Paulo e Silas e levaram eles aos magistrados para que julgasse a atitude de Paulo e Silas de pregar o evangelho. 20. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem a costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. A gente vê uma resistência do inimigo para parar, para barrar o agir de Deus naquele lugar. 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Prendem, rasgam as suas vestes, todo o povo ali açoitam a Paulo e a Silas, e a Bíblia diz, 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés com um tronco. Dá uma olhada. Por pregar o evangelho, por ensinar as pessoas, por querer arrancar as pessoas das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, o que acontece? Vem a retaliação. Eles são presos, eles têm as vestes rasgadas, eles apanham ali com um chicote, ficam com o corpo todo retalhado, além de tudo são jogados ali numa prisão, pega os pés deles e amarra num tronco, ali eles estão presos. Esse é o preço para quem quer, eu estava comentando na igreja, esse é o preço de quem verdadeiramente se preocupa em libertar as pessoas, em salvar as almas, em pregar o evangelho. Estava comentando com as pessoas ontem. Essa é a resistência do inimigo para que a gente pare de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes nós estamos buscando pela nossa família e são tantas coisas que se levantam contra nós para nos impedir de continuar a lutar pela salvação dos nossos familiares. A Bíblia diz que agora eles estão presos. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Uma coisa interessante, onde muitas pessoas, quando enfrentam uma dificuldade, eles poderiam dizer, poxa, a gente está fazendo certo, fazendo o que Deus chamou a gente para fazer, mas o que está acontecendo? Por a gente fazer isso, nós estamos presos, apanhamos. E eu estava comentando na igreja hoje, para a gente salvar uma alma, a gente precisa pagar um preço. É necessário se pagar um preço. São muitos os preços que nós temos que pagar para que a gente possa resgatar uma alma. São muitos os preços. A Bíblia diz que eles estão ali, depois de passar por tudo aquilo, eles ainda estão orando e eles estão cantando, louvando a Deus. Muitas vezes nós nos abatemos quando algo acontece conosco, mas eles não, eles estão louvando, eles estão adorando a Deus. 26, e o que acontece? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só, com louvor e com a oração. A Bíblia diz que algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que através do louvor e da oração acontece um terremoto. E esse terremoto abre as portas das prisões e as cadeias que estavam prendendo todas, as algemas, as correntes que estavam prendendo todas caem, as portas da cadeia se abrem e todos que estavam, não só Paulo e Silas, mas todos que ouviam, são soltos através daquele louvor e através daquela oração. Paulo e Silas, mesmo em dificuldade, eles louvavam
e eles oravam, e o sobrenatural aconteceu. 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Por que, pastor, que ele queria se matar? Porque quando um preso era entregue na mão de um carcereiro, ele tinha que cuidar, não podia deixar escapar. Se escapasse, ele pagaria com a sua própria vida. Só que antes de pagar com a vida, ele era torturado. Então ele já tirou a espada para se matar, porque é melhor se matar, perder a vida, que ele ia perder de qualquer jeito, do que, além de perder a vida, ainda ser torturado. Então ele tira a espada para se matar. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Essa atitude de Paulo faz toda a diferença. Porque quando muitas pessoas nos maltratam, como ele bateu e ele prendeu e é ele que está guardando, Paulo podia falar, como muitos de nós às vezes falamos, né? Ah, eu cansei, que se quisesse matar, que se mata, olha o que fez comigo. Não, Paulo diz, não, a alma daquele homem era importante para Paulo. Assim como a alma de Paulo era importante para Deus. Assim como a tua alma é importante para Deus, assim como a alma do teu familiar é importante para o Senhor. E muitas vezes nós temos que sofrer afronta para que a gente possa ganhar a alma de alguém. Paulo, ele tem uma atitude de dizer, não se mata não. Ninguém fugiu. Nós estamos todos aqui. Olha que atitude, podia todo mundo fugir. Mas Paulo, ele confiava que era Deus que arrancaria ele dali. Ele não precisaria fugir. Então Paulo demonstra que verdadeiramente o estilo de vida dele era diferente daquelas pessoas que o prenderam. E Paulo demonstra isso não só diante do carcereiro, mas diante também de todos aqueles presos que ali estavam. Eles viram o sobrenatural, eles ouviram que aquilo aconteceu depois da oração e depois do louvor. Aí a palavra diz no 29 assim, e pedindo luz, né? O carcereiro pedindo luz, então a gente entende que ele estava no escuro, estava em trevas, para você entender de uma forma espiritual, né? E pedindo luz, saltou dentro, né, de onde Paulo e Silas estavam, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. Por que todo trêmulo? Porque ele nunca tinha visto aquilo. E também porque ele viu a atitude de Paulo. E também porque ele estava prestes a tirar a sua própria vida. Paulo, como que eu posso dizer, salva este homem duas vezes. Primeiro para a primeira morte, que era a morte, né, física, e também depois da morte espiritual. Ele diz assim, pedindo luz, saltou dentro, todo o tremo, se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, o que eu faço para que eu possa me salvar? Como é que esse homem sabia sobre salvação? Será que Paulo ali também, junto com o louvor, com a adoração, não ministrou, não falou algo de Deus? Mas o que me chama mais atenção aqui é que uma atitude certa, correta, leva as pessoas a nos procurar para saber mais sobre o nosso Deus. Eu até comentei ontem, não é por muito falar que você vai ser ouvido. Não é por muito falar que você será ouvido. Então entenda isso, não é por muito falar que você será ouvido. Paulo apenas louvou e apenas orou. Mas uma atitude dele levou esse homem a perguntar, o que eu faço para me salvar? Aí eu até comentei no culto, né? Com uma atitude, você vai demonstrar para as pessoas que não são de Deus que você é diferente. E você vai conquistar a atenção dessa pessoa, ela vai te perguntar algo, e aí é o momento que Deus vai dar para você pregar. Paulo não disse nada, mas agora ele está perguntando, o que eu faço? Aí Paulo aproveita a oportunidade e ele diz, 31, e eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Entenda que Paulo fala, se você crer, precisa começar por um. E a primeira mudança não é na família do carcereiro, a primeira mudança tem que ser nele. Para que a família veja a mudança e queira também mudar. Então a primeira mudança não é no teu marido, não é na tua esposa, não é no teu filho, não é no teu neto, não é na tua sogra, no teu genro, não é na tua nora, não é no teu neto, não é no teu avô, não é no teu tio, não é no teu irmão, primo. A primeira mudança acontece em você que serve a Deus. Quando você é alcançado por Deus, como esse carcereiro foi alcançado por Deus.
Paulo disse, se você crer, não vai ser só você, vai ser você e a sua família. Paulo já tinha sido alcançado. Por isso que Paulo alcançou toda a família de Lídia. Por isso que Paulo libertou aquela mulher com o espírito maligno. E agora Paulo está pregando, diz assim no 31, e eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. 33, e tomando-os eles consigo naquela mesma noite, hora da noite, lavou-lhe os vergões. Paulo e Silas estavam cheios de vergões por causa da ferida que eles apanharam, e logo foi batizado ele e todos os seus. 34, então levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença Deus alegrou-se, sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Mais uma família que Paulo conseguiu ganhar, não por palavras, mas por uma atitude. A primeira mudança tem que ser em nós. Se as pessoas enxergarem Cristo em nossa vida, com certeza vão parar para nos ouvir. Parando para nos ouvir, pregaremos a Cristo e pode ter certeza que a salvação entrará na sua casa. Oh, louvado seja Deus! Agora, como que tudo isso aconteceu, pastor? Através de Atos 9. Vamos lá em Atos 9? Nós estamos no 16, nós vamos lá em Atos 9. Nós vamos lá em Atos 9. Em Atos 9, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele prendia, ele batia e até consentia em matar aqueles que se diziam evangélicos, aqueles que se diziam crentes em Jesus Cristo. Paulo perseguia a igreja. Certo dia, Paulo, com cartas, indo para Damasco para prender alguns evangélicos, algumas pessoas que criam em Jesus Cristo, se reuniam ali com reuniões em sua casa ou no templo. Paulo ia lá, prendia. Paulo era terrível, era um terrível perseguidor dos evangélicos. A Bíblia diz que um dia ele indo a caminho para fazer o seu trabalho, Jesus, através de um raio de luz, bate de frente com Paulo. Paulo cai no chão e fica cego, ele levanta cego, ele diz, e vem uma voz do céu e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus Cristo, a quem você está perseguindo. Ou seja, quando o inimigo persegue alguém da igreja, é como se estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus manda ele se levantar, ir para uma casa, numa rua chamada Direita, e lá seria mostrado o que ele precisaria fazer. Paulo vai, 3 dias sem comer, sem beber, cego. A Bíblia diz que Jesus, ele manda um homem chamado Ananias visitar Paulo, para orar por ele, para que ele volte a ter visão. A Bíblia diz assim no versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. 16, olha o que Deus diz, Jesus, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por meu nome. A Bíblia fala que Jesus manda um discípulo ir lá para orar por Paulo. Esse discípulo fala assim, Senhor, não posso, esse homem é mau. Ele persegue a sua igreja. E Cristo fala para ele assim, Ananias, vai, porque ele é um vaso escolhido por mim. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Esse padecer é sofrer, às vezes, perseguição. Qual a perseguição que Paulo enfrentou? Às vezes é a perseguição que você enfrenta, sentindo o levante de Satanás, porque você também é um servo de Deus. E a palavra de Deus diz que muitas vezes nós vamos sofrer afronta por amor ao Evangelho de Cristo, por amor a Cristo. Então Paulo está louvando e adorando, por quê? Porque Jesus já tinha dito para ele, eu vou te mostrar o quanto nós devemos sofrer por amor de uma alma. Olha que coisa séria.
Jesus, ele sabia tudo o que ele precisaria passar. É o preço que nós temos que pagar. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, lá diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, lá diz assim, ó, Evangelho de João 15, 16, vós não me escolheste a mim. Eu, Jesus está dizendo, eu escolhi a vós. E eu escolhi para que vocês vão e deem fruto. Esse fruto são as almas. Olha quantas almas Paulo conseguiu ganhar nesta viagem que Deus enviou a ele. Mas também, olha só o quanto Paulo teve que padecer. Ou seja, é o preço que muitas vezes nós temos que pagar para que uma alma seja resgatada. Para que uma alma seja resgatada é necessário muitas vezes a gente pagar o preço. E muitas vezes o preço é o que as pessoas não querem pagar. Mas o valor de uma alma é um preço muito alto. E para que a gente pague um preço muito alto, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço do chamado que Jesus ele fez para cada um de nós. A Bíblia diz lá em Lucas 22, lá no Getsemane, a palavra de Deus diz que Jesus, quando soube o preço que ele ia pagar, estava prestes a pagar o preço, ele disse, Senhor Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice. Ele não estava com medo de morrer. Jesus estava preocupado com todo o pecado da alma que ele iria salvar sobre ele. A Bíblia diz que ele chegou até a sofrer agonia. A Bíblia diz que ele se entristeceu a alma dele até a morte. Ele sabia do preço que ele tinha que pagar. E disse, Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode passar de mim esse cálice. Mas ele entende o chamado e o preço que precisa pagar. E ele diz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nessa hora, ele na agonia, ele soa ali gotas de sangue. Às vezes nós nem suamos ainda para ganhar alguém da nossa família. Jesus suou gota de sangue. Eu falei, para a gente conseguir alcançar uma alma, nós temos que pagar o preço. Olha o preço que Jesus teve que pagar. Eu comentei no culto, né? Jesus, ele teve que abrir mão da sua coroa, da sua glória, da sua majestade no céu. Olha o preço que ele teve que pagar. A palavra de Deus diz que Samuel deixou seus pais ainda criança para pagar o preço. Moisés largou o luxo do palácio. Zaqueu teve que abandonar o seu dinheiro. Mas olha lá, houve salvação para toda a sua casa. Tem muitas coisas que nós precisamos abrir mão por causa de uma alma. Eu estava comentando o preço que nós temos que pagar, às vezes, abrir mão do orgulho, da soberba, da vaidade, do egocentrismo. Nós temos que pagar um preço, abrir mão de tudo isso. Porque assim, pagando o preço, nós vamos conseguir alcançar as almas que Deus ele quer que nós alcancemos e dê o fruto que ele espera. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma sábio é, mas é necessário pagar o preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço para que possa ganhar a sua família. Para a gente finalizar, Salmos 49, eu finalizo aí Salmos 49. Abra por gentileza, está aqui, 41, 43, aqui, 49, Salmos 49, eu vou ler o versículos, a partir do versículo 6. A Bíblia diz assim, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas. 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir, salvar a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Olha só, como eu falei, Jesus ele abriu mão da sua coroa, da sua majestade. Paulo abriu mão da sua posição e da convicção religiosa que ele tinha. Moisés abriu mão do luxo do palácio. Samuel deixou os pais ainda criança. Zaqueu abriu mão do seu dinheiro. Ou seja, nós temos um preço a pagar. Porque tudo aquilo que nós temos, o dinheiro, a sabedoria, a força, nada disso é o suficiente para resgatar, para remir, para salvar uma alma. É o que diz no 7, ó. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate, o valor dele. 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos
se esgotariam antes. Nada tem um valor alto demais, grande demais, para poder remir uma alma. Nada, dinheiro nenhum. Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas para que uma alma seja resgatada, alguém precisa pagar o preço. Porque a alma só é ganha quando nós pagamos o preço. Eu estava comentando, sabe por que hoje eu prego o Evangelho? Sabe por que hoje eu sou salvo? Sabe por que hoje eu estou na presença de Deus e lutando pela minha salvação? Porque a minha esposa, ela decidiu pagar o preço. E não foi com palavras que ela me ganhou. Foi com atitude. Não com palavras, mas com atitude. Paga o preço. Porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a ganhar toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, diante do Senhor nós nos colocamos, meu Deus, neste dia de hoje. E agradecemos, meu Deus, ao Senhor por esta oportunidade, primeiramente que o Senhor me deu, meu Pai, de estar aqui mesmo através de um vídeo, de uma programação, ministrando o Teu Evangelho, ministrando, meu Deus, a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por estas pessoas que estão recebendo a Tua Palavra e mesmo aquelas que estão sendo impedidas de vir à igreja por causa da sua idade, por causa que estão no grupo de risco, mas o Senhor deu a nós a capacidade e a vontade de poder ajudar estas pessoas, gravando a palavra de cada culto e enviando a elas para que onde elas estejam, elas possam também estar se alimentando através desta palavra. Senhor, e que esta palavra possa ter entrado no coração de cada pessoa e possa ter trazido uma transformação. Que esta oração não alcance. Nós não estamos orando aqui agora pelos nossos familiares. Nós estamos orando aqui, meu Deus, por as pessoas que vão orar e lutar pelos seus familiares. Pessoas, meu Deus, que muitas vezes estão falando muito, mas estão agindo pouco. E a Tua palavra diz que não é por muito falar, mas uma atitude, Senhor, pode ganhar uma alma. Porque com uma atitude, as almas que estão perdidas se aproximarão de nós, querendo ouvir sobre Deus. E aí sim, nós vamos ter a oportunidade de pregar e dizer para elas o caminho do Senhor. Pai, mas a primeira pessoa a ser ganha para o Teu reino precisa ser aquele que depois de ganho vai se esforçar e pagar o preço para que possa ganhar também alguém da sua família. Pai, eis-nos aqui. Quebranta, meu Deus, o nosso coração. Muda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que possa ser um pensamento do homem e de uma mulher de Deus. Que possa ser um sentimento de um homem e de uma mulher de Deus. Nos ajude, meu Deus, a cumprir o chamado. Nós não te escolhemos, Pai. O Senhor nos escolheu e nomeou para que a gente vá e que a gente dê fruto, Pai. Por isso eu te peço. Queremos colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, Pai. Limpa, meu Pai, em nome de Cristo, todo erro, todo pecado, toda transgressão. Nos faça limpo. A primeira mudança não é na nossa casa, não é no nosso familiar. A primeira mudança é em nós, é dentro de nós. Então nos mude, Senhor. Coloca-nos, ó Deus, na posição que o Senhor quer, para que a gente possa ir lutar, orar, buscar pela nossa família, pagar o preço e não desistir, na certeza de que se a gente for alcançado, com certeza alcançaremos também as almas para o Teu reino, Pai. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo no meio da dificuldade, não permita que a gente retroceda ou desista, mas no meio da dificuldade nos leve a orar, a louvar, para que o Senhor possa mover o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja
repreendido, meu Deus, todo espírito imundo, maligno, que leva para dentro da casa, da família desta pessoa, a incompatibilidade, a divisão, o nervosismo, o egoísmo, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a soberba, a vaidade, o egocentrismo, onde tem trazido confusão e contenda dentro dos lares. Eu digo mal, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora desta casa. Esta família não é tua. Eu profetizo, esta família pertence a Deus. Então pega todo o teu mal e sai daí, vai embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e esta casa, Deus, e esta família, eu declaro, pertence ao Senhor. Esta pessoa e a casa dela te servirão para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, tire, meu Deus, as brigas, as contendas, os problemas emocionais que tem dentro desta casa, que está separando esta família, que está querendo trazer o divórcio, Pai, que está trazendo a confusão, Pai. Só o Senhor que pode. Paralise, repreenda este mal, Senhor. Alcance esta casa com mudança, com libertação, com conversão, com transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu declaro, esta pessoa e a casa dela te servem para a glória do teu nome. Graças te damos, Pai, na certeza de que esta palavra alcançou cada vida e que esta oração, meu Pai, transformou a casa desta pessoa, alcançou a família dela com mudança. Eu creio nisso em nome de Jesus, que seja para a tua glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados. Fiquem na paz.